Começou a empresa, o negócio era totalmente voltado para o B2C e vocês acabaram tomando a decisão no meio do caminho de ir para o B2B. Uhum. Como que aconteceu isso? Por que vocês tomaram essa decisão? Foi um investidor que entrou e mudou esse mindset de vocês? Como que aconteceu? Bom, acho que quando a gente fala de mudança de B2C e B2B, acho que poucas pessoas na verdade sabem que a Social Miner já teve alguma viés B2C. Na verdade não era Social Miner, era um outro negócio. Qual era o nome? Chamava Partiu com Y. Então era um site de recomendações de eventos de entretenimento. Então a gente tinha essa pretensão de usar a inteligência artificial para recomendar eventos de entretenimento e ele era focado no consumidor final. Mas não foi uma escolha assim, quero fazer B2C, quero fazer B2B. Na verdade era um negócio que a gente tinha e que a gente gostaria de executar, era uma necessidade que eu tinha como morador de São Paulo de encontrar eventos e era uma expertise dos fundadores, né? Quando a gente começou esse negócio, a gente estava super empolgado, a gente acreditava que de fato a gente ia resolver os problemas das pessoas. A gente sempre teve esse conceito de ser muito lean, assim, de ser muito enxuto e tal, tanto é que a gente começou só com praticamente 2 ou 3 pessoas. A gente lançou a plataforma em um mês, então eu programava, o Roger programava, a gente trabalhava nas madrugadas e noites para desenvolver esse projeto. Um mês a gente tinha a plataforma no ar e com 2, 3 meses a gente já tinha uns 5 mil usuários usando a plataforma. A gente fez uma parceria e tudo mais. O que a gente se deparou, na verdade, no meio do caminho, é que a gente subestimou o quão difícil é fazer um B2C. Então a gente entendeu que a gente ia precisar de muito mais investimento do que a gente precisava, do que a gente tinha, e que simplesmente fazer bootstrapping e ter técnico não é suficiente para fazer um B2C. Né? Talvez nenhum negócio, mas especialmente um B2C. A verdade é essa. Concentração. Essa é a verdade nua e crua de mamãe empreendedora. Bote essa capa e concentre-se. Tá? Concentre-se. Se você quiser vir aqui, você pode vir aqui daqui a pouco dar seu palpite sobre investimento, que tal? Sobre startup, como que vai ser a sua startup, o que você acha? Legal? Tá bom? Ricardo, tem uma coisa muito interessante que eu acho no caso da empresa de vocês, que assim, vocês dois eram técnicos e vocês decidiram fazer um negócio. Sim. Quem que tomou essa decisão? Como é que vocês encontraram essa oportunidade? Vocês estudavam juntos? Como que é essa história, assim? Como é que você conheceu o Roger? Porque eu acho que esse é um ponto crítico também, né? Da gente encontrar a pessoa certa pra gente fazer um negócio, desenvolver um negócio. Então, como que é isso? Eu conheci o Roger, na verdade, no Peixe Urbano. A gente trabalhou juntos, ele me entrevistou para entrar no Peixe Urbano, eu acabei não trabalhando diretamente com ele. Ele ficava mais em São Paulo, eu ficava mais no Rio. Quando eu vinha para São Paulo, eu gostava muito do time técnico daqui, então eu acabava me dando muito bem com eles. E a gente chegou a desenvolver alguns projetos juntos. Tinha alguma semana de inovação no Peixe Urbano, onde a gente podia misturar times, criar projetos diferentes, e a gente fez um juntos. Então, no momento que eu comecei a conviver com ele, na verdade eu descobri que ele já queria empreender num negócio completamente diferente. E eu, o que era? Você pode falar? Eu posso. Ele queria criar uma espécie de, sabe aquele gadget, Engadget dos Estados Unidos, que fala sobre eletrônicos? É um site de reviews de eletrônicos. E ia chamar Opini, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele, na verdade, ele já estava no mercado há mais tempo que eu, e ele já tinha empreendido, quebrado a cara algumas vezes. Então ele já tinha tentado algumas coisas. Legal, né? Olha, legal, né? Uau, que empreendeu, quebrou a cara. Eu acho incrível, particularmente, né? Não, mas ele já tinha feito, ele já estava numa fase assim, de conhecimento sobre empreendedorismo, acho que mais avançada do que a minha. E eu fui chegando perto, falei, olha, acho que esse grupo de pessoas aqui que empreendeu também quero, deixa eu me aproximar. E aí comecei a me enturmar com eles. No fim das contas, isso acabou não andando muito esse projeto. E aí eu tinha outros 2 projetos. Eu já pensava em fazer algo de recomendação, alguma coisa nesse aspecto, mas eu tinha essa ideia do Partiu, que era esse B2C, eu achava que era algo que a gente pudesse construir rápido. E eu já fiz isso pensando que a gente pudesse errar mais mesmo. Então eu pensei, acho que essa é uma ideia boa para executar, a gente vai aprender o que precisa, vai ser legal pra gente ser exposto no mercado. E foi aí que, na verdade, a gente falou, então vamos construir isso juntos. Então começou nós 2. E mais umas 2 ou 3 pessoas do Peixe Urbano. No fim acabou ficando muito nós 2 mesmo, então nós éramos os que acreditávamos que aquilo ia
andar e passava as madrugadas e trabalhando no Starbucks para isso acontecer. Vocês estavam ainda no peixe, começaram a desenvolver o negócio, ou vocês não, a gente vai parar por aqui o que a gente está fazendo no peixe e vamos começar a investir com o nosso dinheiro no nosso negócio? Como foi isso, assim? Porque por não ter a visão de negócio, como eu comentei, como que é, né? Dois caras técnicos, não, agora a gente vai começar a empreender, vamos pegar nosso dinheiro, vamos fazer acontecer. O Peixe Urbano tinha uma coisa muito legal, que era... Eles falavam muito de empreendedorismo e a gente vivia a grande onda de empreendedorismo no Brasil. Né, com pessoas com visão do vale, com talk shows de empreendedores, de gente de fora. Quase todo mês tinha alguma coisa sobre empreendedorismo. Então, acho que isso fez com que despertasse ou acelerasse essa vontade de empreender. E a gente começou isso como um projeto paralelo. Então, nós dois estávamos no Peixe Urbano. Coincidentemente, né, eu fui demitido acho que um mês depois, ou algumas semanas depois. E aí foi o momento que eu acho que facilitou essa tomada de decisão. Eu falei, olha, agora é o momento que eu vou me dedicar ao empreendedorismo. E obviamente que eu estava subestimando quanto tempo eu ia levar para aprender isso. Eu falei, olha, daqui uns 3 meses, se nada der certo, olha só como que você pensa. Isso foi no fim de 2012, né, início de 2013. Então eu saí do Peixe Urbano bem nesse finzinho, acho que era praticamente dezembro já, fim de novembro. Eu falei, vou dar 3 meses para entender qual é e não vou procurar emprego e vou fazer isso. Obviamente que nada funciona em 3 meses, mas eu acho que foi o tempo suficiente para entender que eu não queria mais trabalhar em nenhuma outra organização, que eu queria correr atrás dos meus próprios projetos e sonhos. Então, foi assim que aconteceu. Então, na verdade, se a gente parar para analisar um pouco como foi a tua trajetória, então a gente pode falar para os empreendedores para não incentivar o espírito empreendedor nos seus funcionários, porque eles correm o risco de perder o funcionário. Como é que você encara isso? Você hoje passa essa cultura dentro da tua empresa? Ou você acha melhor não, mantenha-se como funcionário e não pense em empreender? Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando você estimula o empreendedorismo, você faz com que as pessoas do seu negócio se tornem um pouco donas do seu produto. Então, eu posso dizer com certeza que o Peixe Urbano foi um celeiro de grandes talentos. E eu acho que o que fazia com que essas pessoas fossem para lá é essa oportunidade de se sentir um pouco dono, de ter autonomia, de criar, de construir, de não chegar e estar pronto. Então, eu acho que de forma indireta, não de forma estruturada, eu não passo de forma super organizada na Social Miner, de fazer as pessoas se sentirem donas do produto, do projeto, da empresa. Eu acho que é algo que na verdade faz com que você tenha as melhores pessoas trabalhando com você. Então eu acho que é o contrário. Eu acho que se você botar na cabeça das pessoas que não tem que empreender e pegar só pessoas que você quer que passe 10 anos com você na empresa, que não faça nada além disso, você não vai pegar os melhores caras, as melhores cabeças, que é essa galera super dinâmica que quer construir. Eu tenho certeza que vão sair pessoas da Social Miner no futuro e vão empreender. Isso também está sendo uma escola para mim como líder, mas eu acho que para todo mundo que está entrando e que se sente dono, né? Eu tenho o maior prazer quando eu vejo algum miner falando Social Miner, minha empresa. Eu acho essa coisa linda, assim, eu tenho muito prazer em ouvir isso, né? Porque não é a pessoa falando, Social Miner é a minha empresa, é o meu produto. E é um sentimento que eu quero que todo mundo tenha. Então, acho que é um pouco do contrário, assim. Eu acho que o empreendedor que tem medo de incentivar o empreendedorismo dentro da empresa, ele não vai pegar os melhores caras. Como que foi tomar essa decisão para vocês dois sendo técnicos, sem essa total visão de negócio? Não, a gente vai começar no modelo bootstrapping, ou a gente vai pegar um anjo, ou a gente vai trazer algum sócio que tenha grana. Como que vocês tomaram essa decisão? E aí eu quero falar um pouquinho também como que vocês estão hoje. Se vocês têm um anjo, como que está o modelo da empresa hoje? Meu perfil e o perfil do Roger é um perfil de botar a mão na massa. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer isso, porque não é qualquer pessoa que é técnica. Então, a nossa postura nunca foi buscar investimento. E a gente nunca buscou investimento até hoje. O investimento ele aconteceu, mas... Mas vocês tinham noção de investimento quando vocês começaram? Pouquíssimo. Vocês tinham esse mindset assim, a gente pode ter alguém que possa colocar grana no negócio pra gente desenvolver ou pra começar? O básico sim, mas a gente teria se ferrado se não tivesse. Porque na verdade, como a gente era técnico, a gente conseguia construir coisas. E a gente construía muito rápido. E eu e o Roger, a gente tinha uma visão muito boa, eu de produto e ele de engenharia. Então a gente era muito rápido em prototipar e em lançar coisas. E a gente acreditava que pra gente ser visto, a gente precisava mostrar alguma coisa. Então eu nunca fui empreendedor de pensar muito estratégico e colocar o PowerPoint, de fazer um plano de negócio. Era hands-on, cara, vamos fazer e vamos mostrar e vamos pegar as faíscas do que está funcionando e isso vai acontecer. E isso aconteceu muito rápido. Antes da gente começar a captar, de receber o investimento,
a gente já tinha propostas de investidores, sem nunca ter procurado. Propostas completamente indecentes, por acaso. Antes de vocês terem ido pro Farm ou depois? Como foi isso? Como é que vocês foram parar no Farm? Que vocês passaram por um processo de aceleração, né? E como foi depois? Mudou o mindset de vocês? Vocês realmente saíram de lá com uma outra cabeça? Como foi isso? Antes de entrar no Farm, a gente estava num momento de pivô ali. A gente estava pivotando do Partiu, entendemos que não tinha um negócio ali, ou que a gente tinha mais possibilidades com outro negócio, que era a plataforma que se tornou Social Miner, e isso já começava a aparecer. O Roger já estava 100% com você? Não, ninguém estava 100% em nada. Você ainda, nessa época que estavam pivotando, você estava ainda em algum lugar? Na verdade, quando eu vi... Eu perdi alguma coisa aí. A gente, na verdade, eu esqueci de falar disso. Quando a gente terminou os 3 meses que eu falei que se não desse nada certo, eu precisava continuar, eu queria continuar. E eu não queria arrumar um novo emprego. Então eu comecei a dar aula. Eu dava aula na faculdade em Morumbi, no curso de Ciência da Computação. E o Roger, depois de um tempo, saiu do Peixe Urbano, estava trabalhando como consultor. Então a gente trabalhava no terceiro turno. Era madrugadas e eu no horário comercial, dando aula e tentando fazer o negócio acontecer. Nesse momento a gente já começou a gerar números, já começou a aparecer. E aí já tinha uma proposta de investimento completamente absurda. Então, assim, a gente não tinha noção nenhuma. Você pode falar qual era o nível da proposta absurda? Era alguma coisa tipo 50 mil por 90% da tua empresa? Não era bem isso, mas era uma coisa muito te pago com a minha rede, te pago com minhas conexões. Sim, que é o mínimo que ele deveria dar pra você. Você trabalha e eu te pago, né, dessa forma, e tenho sim o objetivo de se tornar majoritário, mas começo aqui com um percentual muito alto e a minha única garantia é a minha rede. E quando você está começando, você não tem muita ideia do que está acontecendo, e a gente foi aprendendo ao longo do caminho. O Farm foi muito importante, porque quando a gente tinha algumas propostas na mão, aconteceu o Farm, a gente entrou. E quando a gente entrou, a primeira coisa que eles nos falaram é: segura aí, porque você vai sair outro empreendedor do programa. E foi de fato o que aconteceu. Então a gente segurou, no fim do programa a gente sabia que aquilo não tinha nada a ver, que a gente tinha um potencial para fazer algo muito maior, e menos de potencial da Social Miner, mas eu acho que mais de... Isso não funciona, em algum momento isso não vai ser bom para o empreendedor, né? Então não é falar que a Social Miner valia mais do que aquilo, é de fato entender que você mata o negócio se você tiver um deal muito ruim. E aí, vocês saíram do Farm, como foi o processo, assim, até vocês encontrarem hoje vocês têm um anjo, até o processo de vocês encontrarem esse anjo, e como foi esse match de vocês? De novo, a gente não estava buscando, eu acho que o Farm nos deu a exposição que a gente precisava naturalmente, e na verdade foi através de um café, não foi uma coisa nada estruturada. Eu tive um café com o Du da 99 Jobs, que me encontrou de alguma forma, e desse café surgiu algumas conexões e eu acabei falando com o investidor que se tornou o nosso investidor anjo. Então, de novo, a gente não estava buscando um investidor, mas eu acho que a gente tinha resultados bons o suficientes para chamar a atenção e chamou a atenção de pessoas que acreditavam na nossa missão. Foi assim que aconteceu, e a gente sabia que a gente tinha um fôlego ali para, de fato, entrar no negócio. Foi nesse momento que a gente recebeu as propostas de investimento que eu falei: Roger, olha, a gente já sabia que a gente queria isso para a nossa vida, a gente só precisava possibilitar isso. Então o Roger saiu antes do negócio e veio e começou a montar o nosso time, e eu, como não queria gastar a grana do investimento, continuei dando aula por mais uns 6 meses ainda. Então eu dava aula à noite, trabalhava na Social Miner de dia. Mas também só dava aula à noite, era tranquilo conciliar, né? Não é tipo trabalhar o dia inteiro, eu tinha horário, depois dormir 3 horas por noite. Eu tinha horário comercial, assim, mas o problema é a falta de foco. Então quando eu tinha que dar aula, apesar de ser algo prazeroso, eu perdi o foco, e aí aquilo me incomodava muito, né, de não conseguir fazer duas coisas. Então você acha que não dá muito para trabalhar em um lugar e construir a empresa em paralelo, ou dar aula de noite? Como que é isso? Porque a gente sabe que a gente não tem grana para montar a empresa sem dinheiro nenhum. A gente tem que ganhar dinheiro de algum lugar para pagar a conta de luz, para comer. Como que é isso? Eu acho que não dá para ser radical. Você fala: nossa, eu tenho que começar 100% do meu tempo, que foi o que não aconteceu com a gente. A gente ainda estava trabalhando e começando a empreender. Então acho que nesse momento, enquanto você ainda está aprendendo muito sobre empreendedorismo, é bom que você tenha algum tipo de renda, ou que você esteja em algum lugar, e você usa esse momento mais para se conectar e para aprender. Mas sim, eu acho que você precisa ter foco full time. Eu acho que isso diz muito sobre a postura do empreendedor e quão longe ele vai. Do Farm para cá e do investimento anjo, que acho que aconteceu logo depois disso, como é que foi o crescimento de vocês? Foi realmente expressivo? Como é que foi o foco de vocês? Não, agora a gente quer ganhar mercado, o meu foco vai ser não ter um preço muito bom, a gente vai ser muito agressivo. Vocês tinham concorrentes? Como que era isso aqui no mercado? Bom, no primeiro ano a gente ainda estava aprendendo, então a gente acreditava que a nossa solução ia ser para sites de conteúdo. Então Catraca Livre era o nosso primeiro cliente.
E, na verdade, no primeiro ano a gente descobriu que os e-commerces tinham um fit muito maior para o nosso produto. Então, esse primeiro ano foi um ano de experimentações. A gente aprendeu muito rápido, mas a gente faturou muito menos do que a gente queria. No fim do primeiro ano, a gente entendeu que esse era o product fit que a gente tinha, que o mercado poderia começar pelos e-commerces, e aí sim a gente começou a crescer. Então, a gente identificou quais eram as parcerias corretas, fizemos uma parceria enorme com o E-Commerce Brasil, e foi quando a gente começou a deslanchar. Então, a gente saiu de uns 5 para umas 10 pessoas ao longo do segundo ano. E esse é o nosso terceiro ano, né? Então, a gente está mais ou menos há 2 anos e meio. E aí foi quando a coisa aconteceu. Então, quando a gente entendeu como a gente vendia, que o produto funcionava, qual era o nosso mercado, que a gente podia focar e qual era o resultado que precisava entregar para esse mercado, foi quando tudo aconteceu. Então, a gente saiu de 10, hoje está quase em 20 pessoas. Hoje a gente tem um time que sabe vender, está aprendendo. A gente tem um produto que precisa melhorar, mas que já é um produto que resolve muito o problema do nosso cliente. Hoje a gente tem um time de marketing, então a gente conseguiu estruturar. Então, hoje a gente está numa fase de vamos criar todos os processos para escalar. Bom, hoje a gente está com quase 20 funcionários e a gente tem mais ou menos 70 grandes marcas usando. A nossa estratégia foi, para não precisar captar naquele momento, a gente decidiu focar nos clientes um pouco maiores. Então, apesar da plataforma rodar sozinha, a gente entendia que se a gente tivesse um ticket muito alto com esses clientes, isso possibilitaria o crescimento natural. Então, hoje a gente bateu o break-even no ano passado e a partir de então a gente começou a reinvestir com o próprio faturamento da empresa. Então, a gente tomou uma decisão um pouco diferente do que alguns negócios conseguem tomar, porque a gente já conseguia faturar e já conseguia crescer com as próprias pernas até agora. Vocês começaram no modelo bootstrapping, foram para uma aceleradora, pegaram uma grana com um investidor anjo, e se no momento que vocês levantaram esse primeiro investimento, a gente estivesse falando num valor que é o que acontece no mundo, né, de 10 milhões de dólares, por exemplo, você teria feito esse mesmo processo? Você teria crescido dessa mesma maneira? Como que seria isso na tua cabeça? Ou você, não, eu não queria desse jeito, eu prefiro do jeito que eu estou fazendo? A minha percepção é que você tem que trabalhar com o que você tem. A gente pegou a melhor proposta que a gente tinha na mão. Obviamente, se a gente tivesse uma proposta muito melhor naquela época, a gente estaria muito diferente do que a gente está hoje. Mas então, vocês procuraram uma nova proposta quando eles conversaram com vocês e já não, beleza, vamos fechar? Na verdade, a gente tinha algumas propostas, mas essa era a melhor proposta que a gente tinha. Sim. E a gente decidiu por esse caminho, considerando esse investimento anjo, acho que menos agressivo do que você pensa lá fora, mas sim, ele serviu para que fosse a alavanca para a gente entender produto, modelo de negócio e crescer. Eu queria falar um pouquinho com você sobre produto, como que é a estratégia que vocês adotaram, porque a gente sabe que tem empreendedores que focam muito no produto, fazem um produto excelente, mas não são muito bons em marketing, em venda, e a gente sabe que tem caras muito bons ali na frente comercial e no marketing, que vendem muito bem, mas o produto, nossa, tá longe de ser um bom produto, deixa muito a desejar. Como que vocês encararam, assim, como é que vocês se posicionaram em relação a isso? O produto é o rei dentro da empresa? Ou vocês tiveram que focar no comercial? Como que funcionou isso para vocês? Eu acho que isso depende de perfil. O meu perfil e do Roger, quando a gente fundou, é um perfil de produto e engenharia. Então a gente, como bootstrapping, começou a desenvolver produtos sem ter modelo de negócio tão bem definido. Então é óbvio que a gente erra quando você começa a pensar um pouco dessa forma, mas até o momento em que a gente encontrou o product fit, que era o cara tem interesse por isso e meu produto dá resultado para ele, a gente focou muito em produto. Então o primeiro ano foi produto total. Agora, depois que a gente entendeu que o produto tinha um valor, aí começou a corrida para aprender a vender aquilo. Então teve uma segunda fase do Social Miner, que é como é que eu vendo, qual que é o preço, como é que eu faço uma abordagem, como é que eu estruturo um processo comercial e de atendimento, que foi o que a gente passou, acho que ao longo do final do ano passado e começo desse ano, e que a gente ainda está melhorando. Então hoje a gente tem acho que um peso de vendas tão grande quanto de produto, porque agora que a gente sabe que vende, eu acho que não adianta você ter o melhor produto se você não consegue vender aquilo. Então a gente está escalando hoje muito venda e marketing. Você consegue abrir pra gente um pouquinho de como que estão os números hoje da Social Miner? Acho que essa é a informação mais valiosa que todo empreendedor tem, né? Que a gente acaba guardando pra gente. Informações ou de comercial mesmo, número de clientes você falou, mas que volume que vocês hoje transacionam no mercado? Bom, hoje a gente tem um volume, acho que tem um time de engenharia. Primeiro, a gente é uma empresa de tecnologia, então acho que voltando um pouquinho naquele termo de produto, venda, nós somos uma empresa de tecnologia. Então por isso que a gente resolveu tecnologia e agora a gente vende tecnologia. Mas hoje esse produto está bem escalável, a gente tem mais de 1 bilhão de requisições na nossa plataforma por mês, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas, a gente tem mais de 500 milhões de log do que essas pessoas fazem, qual é o comportamento delas, e a gente usa isso hoje para entregar valor de inteligência e marketing, automação de marketing para o e-commerce. Tudo isso está relacionado aos 70 clientes que vocês têm hoje. Então, esses 70 clientes operando são esses números que você
que você traz para o mercado. Hoje o foco do produto de vocês está completamente em cima do e-commerce, que é um mercado que ainda vem, né, se desenvolvendo, e a gente sabe que tem a margem super apertada. Acho que é difícil vender para esses caras hoje se você não tiver algo garantido no final. Vocês garantem alguma coisa no final? Como que é esse processo? Você chega lá e fala, meu produto é incrível, vou impactar teu usuário, mas vocês chegam a ter esse processo de conversão? O e-commerce é um mercado que quer ver resultado, então a gente adaptou o nosso produto para entregar baseado em resultados. Então a gente ganha um percentual em cima de tudo que é vendido para os nossos clientes. Essa foi a forma da gente correr o risco e garantir que o nosso produto de fato sempre vai entregar um resultado num momento, acho que instável, né? E todo mundo está muito apreensivo com o que vai acontecer com a nossa economia. Essa foi a nossa forma de entrar no mercado e garantir valor. E hoje a gente gera mais de 10 milhões em vendas para esses e-commerce todos os meses. Então a gente garante que a gente está entregando resultado e a gente ganha de volta em cima dessa performance. Não. Tá, então conta até 60 só, lá na outra sala. É a última vez que o tio Ricardo vai falar agora. Não, eu pedi pra Sofia contar 5 vezes de 60, que daria os 5 minutos que eu pedi pra ela pra gente terminar. E ela tá contando aqui atrás, por isso que a gente tá com uma trilha sonora de números atrás. Vocês estão captando agora, vocês entraram nesse processo de captação. E fala aí efetivamente agora, o que é social mining? Porque a gente não falou o que é. A gente falou sobre o produto, sobre os números que geram a estratégia comercial, mas o que você faz? O que o teu produto entrega? A gente criou um produto, na verdade a nossa missão é humanizar a relação entre marcas e pessoas e a gente faz isso através do marketing automático. Então hoje a gente ajuda os nossos clientes a conectar pessoas, gerar leads, a entender o perfil de cada uma dessas pessoas e a entregar algo aqui na ponta, através de mensagens de engajamento, que façam que essas pessoas voltem e comprem. Eu acho que o grande diferencial é que além da inteligência artificial e tudo que existe ali dentro, a gente tem um fator de humanização. Então mesmo entendendo que, sendo engenheiro, né, e sendo técnico, a gente entendeu que engenharia e tecnologia não resolveria o nosso problema, que a gente precisava entregar algo muito mais humano para os nossos consumidores. E é isso que a gente consegue entregar. São duas coisas aliadas aí, né? A inteligência e a conexão com essas pessoas que entrega algo de fato muito humano. Então a gente usa desde estratégias como comportamento, conexão com o Facebook, para entregar uma experiência que vai falar, uau, esse e-commerce está de fato falando comigo, mas na verdade quem está fazendo isso é o nosso robô por trás dos panos e garantindo que ele está te entregando uma experiência que é muito mais próxima do que a gente como seres humanos tem na vida real, e por isso as nossas taxas de conversões são mais altas do que a do mercado. E sobre a captação, a gente acredita que agora é o momento ideal para a gente escalar. Então sim, a gente vai estar começando um processo de captação agora para o próximo semestre de 2017, e é onde a gente acredita que a gente vai se tornar uma ferramenta que não vai dominar só o mercado brasileiro, mas que vai começar a expandir um pouco das nossas fronteiras aí, colocando a plataforma para fora. 3 e... Toca aqui porque eu acho incrível empresas que pensam globalmente, empresas que querem sair dessas nossas restrições geográficas. Acho que a gente tem muito ainda para exportar de conhecimento e fico feliz quando conheço pessoas que querem fazer isso. Eu acho que é muito simples você começar falando que você quer ser internacional, mas eu acho que a gente tem que conviver com as realidades do Brasil. Foi isso que a gente fez. A gente pegou o que a gente tinha na mão, a gente conseguiu crescer até onde a gente está agora, e a partir de agora a gente tem que começar a dar os próximos passos. Então acho que o mercado inteiro está amadurecendo, eu vejo empreendedores amadurecendo, e a gente cresceu muito, e hoje a gente está muito mais preparado para ganhar o mundo. Mas eu acho que se fosse há muito tempo atrás, talvez fosse diferente, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, e hoje a gente tem os números, felizmente, para mostrar que a gente tem uma plataforma sólida, né? Bom, Ricardo, super obrigada. A gente super admira teu trabalho, eu e o Ariel, que está atrás das câmeras, e eu queria muito fazer esse primeiro com uma pessoa que a gente gostasse, admirasse, e a gente conhecesse um pouco da história por trás, para trazer a realidade, que é o que a gente mais quer, trazer um pouco da realidade para as pessoas que não têm acesso. Bom, eu que agradeço. Acho que esse formato de bate-papo ele é muito mais transparente, né? Eu particularmente não sou alguém que gosta de ficar jogando conversa e mostrando números para vender para ninguém, mas eu acho que a gente tem sim que compartilhar. Eu acho que a vida do empreendedor ela é sempre solitária e ela fica muito melhor quando a gente consegue aprender com os erros, compartilhar. Então acho que eu também deixo o convite para quem quiser conhecer mais sobre a Social Miner, do que a gente está fazendo, da nossa cultura. Eu acho que é com o maior prazer. Eu quero que tenha cada vez mais empreendedores que saem da Social Miner, que saiam das escolas, que saiam das universidades, mas eu acho que a gente precisa de mais gente empreendendo.